estou aqui com o Bela Máquina, eu converso com a Cláudia Karsug falando do livro, mas a gente vai abordar outros assuntos. Para quem é mais antigo, para quem tem alguns cabelos brancos, como é o meu caso, vai lembrar das coberturas que o Cláudio fazia para a revista Quatro Rodas. Né? Quer dizer, ele trabalhou por muitos... Quantos anos? 25 anos. 25 anos na revista Quatro Rodas. E uma coisa que eu era apaixonado, quer dizer, meu pai trazia, comprava a revista Quatro Rodas sempre, e era uma delícia. Meu pai chegava do escritório e eu já sabia o dia da revista e eu já ia na mala dele. Pai, trouxe a revista hoje? E eu ia lá devorar a Quatro Rodas. Eu tenho várias, enfim, algumas, essas coisas de mudança, algumas eu acabei perdendo. Mas para quem não conhece Cláudio Karsug, na parte do que eram aqueles comparativos, comparando Chevette com Passat nos anos 70, eu tenho uma edição de 78, eu queria ler para vocês, rapidamente, a conclusão do Cláudio sobre um teste, para vocês terem uma ideia da síntese, do poder, da maneira de escrever do Cláudio Karsug. Conclusão desse teste comparativo, que era um teste comparativo, edição de setembro de 76, eu falei 78, 76. Chevette, Corcel, Dodge Polar e Passat. Atenção! Como são 4 carros de preços semelhantes, nosso julgamento não levou em conta esse fator. Assim, o Chevette SL, o Dodge Polar, a GL e o Passat LS se equivaleram, deixando o Corcel LDO numa posição inferior, o que pode ser comprovado através da tabela de resultados. E a Quatro Rodas, né, na época, sob o comando do Karsug, tinha todo um detalhamento, uma coisa impressionante, os gráficos, aceleração, frenagem, quanto que o carro estressava para um lado, quanto o carro estressava para o outro. Eu não vou me alongar muito, mas olha só como ele encerra aqui. Seu objetivo é conseguir maior economia de gasolina, em lugar dos 2 outros que ele cita, que é o Passat e o Dodge Polar, deve-se optar pelo Chevette SL. Quanto ao Corcel, tem um público fiel e em função de sua comprovada resistência. Então, ao término de toda a parte, de toda a avaliação técnica que era feita pelo Cláudio, pela equipe dele, tinha essa conclusão. Ele dava de uma maneira sintética o que ele tinha achado sobre os automóveis. E essa aqui é especial porque está autografada pelo Cláudio Karsug para mim, tá bom? Então foram 25 anos de Quatro Rodas. 25 anos de Quatro Rodas. E depois outras revistas que ele acabou trabalhando, sim. Até e a Jovem Pan desde... no mínimo desde que eu me conheço por gente. Eu sou geração Jovem Pan, mas muito antes. Não sei te dizer o ano exato, porque ele começou na Jovem Pan, foi uma época para Bandeirantes e voltou para a Jovem Pan de novo. Mas quando eu comecei a fazer o livro, que eram 50 anos de Brasil, que agora já são 54, na verdade são 54 de Jovem Pan. Certo. Porque eu não contei o período anterior, né? Mas isso período em que direto, que ele não era mais frila, não era mais criança, porque ele chegou aqui criança e começou a escrever criança para jornal, né, 14 anos. Então aqui é a vida adulta dele. Claro. Então a vida dele é a Jovem Pan. Legal. E vamos falar um pouquinho de Ferrari? Porque acho que não dá para falar... Aliás, o site do Karsug, né, a própria forma das letras ali, sugere, né, e a cor, a casa, a equipe de Maranello. E o Cláudio, então, teve em 92, sim. E em 2011, né, fazendo uma nova visita, dessa vez com essa moça aqui, que foi cinegrafista do Cláudio, pilotando a Ferrari Califórnia dessa vez. Sim, né? sim. Como é que foi essa experiência de viajar com o paizão e chegar lá em Maranello? Você conhecia já a fábrica da Ferrari? Não. Na verdade, a história foi assim, também... Que é uma história maravilhosa que está no livro. Vocês têm sim. É eu vou fazer de ler. um resumo. Me conta tudo para o pessoal ficar com vontade. Não, mas isso ele não contou no livro. Ele teve em 92, fez a matéria, ele foi o único jornalista brasileiro convidado a entrar lá na fábrica. Aqui no livro ele conta, né, o que suscitou detalhes dele. Na época com a testarossa, né? Isso, com 12 cilindros. E ele foi com a minha mãe. E aí a fotógrafa foi minha mãe. Isso. E fez o teste. Quando eu tive a ideia do livro, eu também fui atrás de patrocinadores. E falando um dia num evento da Fiat, eu falei com o Marco Lage, Marco, a gente podia fazer um comparativo, né? Fazer um novo teste da Ferrari. Meu pai, aquela noite, se ele pudesse me matar, ele tinha me matado. Você é louca? Imagina, jamais, não tem porquê, já está feito. Eu falei, pai, está feito em 92, a Ferrari evoluiu. Não, mas não deve ter mudado tanto assim a fábrica. Eu falei, olha, mas eu estou trabalhando com você agora, eu quero conhecer. Porque ele teve a visão de engenheiro, né? Claro. Sabe, da fábrica, da fundição, dos motores. E foi uma surpresa, porque ele viu uma outra fábrica também. Aí ele conseguiu enxergar, né, que eu tinha razão nesse quesito. E o Marco, graças a Deus, né, abraçou a ideia e falou, não, Cláudio, lógico, muito legal. Vamos fazer, Marco Lage da Fiat, o diretor de comunicação, vamos fazer um comparativo. Aí ele me olhou, conhece aquele olhar dos seus lábios assim. Ok. Aí marcamos a viagem
E tivemos algumas dificuldades de data, de período, de tudo, mas como a minha persistência venceu, fomos para Maranello. Ai, que emoção, gente. Recomendo, quem tiver que se divertir. Primeiro assim, você fica hospedado, Maranello é uma cidade muito pequena. Pequenininha, né? A estátua principal da cidade é um cavalo. Cavalinho rampado. E você entra no hotel, muito. E você entra no hotel, tem não sei quantos hotéis, poucos, tem 2 restaurantes, e você só escuta a Ferrari nas pistas, porque antes de entregar eles levam a Ferrari para a estrada de fato, antes de entregar para o feliz proprietário, para testar. Então é uma sinfonia aquela cidade, é uma cidade musical. Todo você ouve aquele som maravilhoso. Demais. Aí no dia seguinte fomos, entramos na fábrica, conhecemos, meu pai ficou deslumbrado. Uma fábrica extremamente moderna, de ponta, ainda atrás é um pouco da manufatura, tem muita coisa manufaturada, mas alguns robôs substituindo o humano, e uma fábrica com plantas dentro, que é uma tendência, eu vi outras depois, é uma coisa maravilhosa, você não sente fechada, ela é toda aberta. Não, eu vi uma reportagem uma vez. É uma coisa maravilhosa. E ali mostra, você tem 1 ano de espera para a sua Ferrari. Aí mostra toda a personalização, tudo que você pode escolher, as malas, o couro, a cor, os acessórios. Olha, eu saí de lá, eu parecia criança, a Disney não me fez esse efeito, te juro por Deus. Eu saí de lá encantada. E quando, aí a gente foi pro teste, meu pai achando que iam colocar o carro na pista de Fiorano e que ele ia andar como foi a outra. Aí chegou um amigo dele, deu a chave para ele e falou: Karsug, bom divertimento, ou seja, divirta-se. Eu olhei pra cara do meu pai. E aí o Cláudio, eu peguei uma entrevista, a gente fez uma entrevista, que aliás foi outra emoção muito grande para mim, ter ficado uns 20 minutos conversando com o Cláudio e com você naquela oportunidade de lançamento do site. E ele contando sobre essa experiência, né? Que o engenheiro chega, dá a chave lá para ele e fala: bom divertimento, me devolva à noite. Não é isso, Cláudio? Exatamente. E vocês passaram então o dia andando de Ferrari. E andando lá nas montanhas. A Ferrari Califórnia, que é o modelo de 8 cilindros da Ferrari. Maravilhosa, né? Maravilhosa. E choveu, a gente fechou, aí parou de chover, eu filmei a conversível, que abre, né? Então deu para fazer tudo. Né? E aí filmei meu pai, a gente tinha que pôr no site, eu já estava trabalhando com ele, a gente já tinha montado o site, então eu queria colocar os vídeos. E aí, bom, acabou. O vídeo está disponível o vídeo está disponível no site karsug.com.br, é só entrar lá, entrar em Ferrari, que é um ícone à parte, inclusive, ali está tudo da Ferrari, né? Todas as impressões dele eu dirigi. E aí a gente fez várias, terminou, e ele falou: bom, então vamos voltar. Eu olhei para ele e falei: como? Não, vamos voltar. Eu falei: não vamos voltar não, agora nós vamos encostar e nós vamos trocar de lugar. Nossa, mas você quer guiar? Eu falei: pai, você acha que você está falando com quem? Quer dizer, e aquela história de ir a Roma e não ver o Papa, que é isso? Fica do lado de uma Ferrari e não guiar é uma loucura. Não, né? só meu pai. Ele olhou para mim: cuidado. Eu falei: lógico, claro que eu vou tomar cuidado. Claro. Trocamos de lugar, aí dei a filmadora para ele na esperança que fosse sair alguma coisa. Porque você filmou, a Cláudia filmou brilhantemente, direitinho lá. Mas parece que o Cláudio não fez isso direito, né? Ele tremia, ele brigando comigo. Porque ele estava apavorado, ele me confessou isso, né, Cláudio? Ele estava apavorado que, de repente, passa um cachorro, por exemplo, na pista, né? Um animal qualquer, né? Você bate, leva o carro batido lá. Sim, não. Meu pai, ele sempre teve o maior cuidado do mundo, então... E ele me falou, inclusive, que o Cláudio participou de diversos lançamentos de carro e falou: nunca arranhei um carro. Sim, não, tem vários que a gente escuta as histórias mais engraçadas, que capotaram, que, né, da PT no carro. Mas deu pra você sentir um pouquinho? Lógico, né? Mas aí de novo entrou a Cláudia que não escuta o pai, entendeu? Eu falei: imagina, sei lá quando que eu vou voltar numa Ferrari Califórnia. Eu falei: pai, relaxa. Aí ele tremendo com a câmera. Eu vou fazer o serviço direitinho. Claro, não, e o carro breca, né? Na proporção que acelera, o carro breca, né? É óbvio que se passasse um cachorro devagar também ia atropelar. Eu falei: mas pai, vamos contar com... Deu tudo certo, né? Tá tudo bonito, o céu abriu, né? O Santos dizem exatamente, o Santos dizem amém, eu acelerei, porque, nossa, aquele ronco, até hoje eu não esqueço. Eu digo que depois do nascimento das minhas 2 filhas, foi a maior emoção da minha vida, pra você ver a proporção. É maravilhoso. Pra mulher que gosta de carro,